Ok, eu estava gostando do som aí que o nosso apóstolo Wallace colocou aí para animar os nossos internautas nesse momento importante, e eu quero de já agradecer pelo carinho da audiência e dizer que é um prazer muito grande que estamos recebendo aqui o inspetor da Polícia Rodoviária Federal lá de São Luís, Antônio Norberto, mas que é de todo o Maranhão, é pesquisador, escritor, membro da Academia Ludovicense de Letras, já foi presidente, e é muito importante esse bate-papo porque envolve esperança, envolve pesquisas, envolve educação. Eu costumo dizer que um município, um estado, uma nação, para o seu desenvolvimento depende única e exclusivamente do progresso do seu povo. Em outras palavras, podemos dizer, incrementar as técnicas e a esperança de sua gente. Seja bem-vindo, Antônio Norberto. Obrigado, Pânfilo. Obrigado também o Wallace Castro, nosso amigo, que sempre nos traz para cá. Não é a primeira vez que eu estou aqui, né? Já é a terceira vez, se não me engano. E está em Imperatriz sempre. Praticamente todo mês eu estou em Imperatriz, de região. Estou depois indo para Balsas, Caxias, já vindo aqui de... Olá, já vindo de Santa Inês, enfim, rodando o estado do Maranhão. Agora, a gente sabe da sua história, pesquisador, é estudioso, é apaixonado pelas letras, foi presidente da Academia Ludovicense de Letras. A gente já sabe da sua história, mas para que os nossos internautas fiquem sabendo melhor, quem é Antônio Norberto? Boa pergunta. Pro início, excelente. O Norberto, o inspetor Norberto, professor Norberto, é como as pessoas me chamam, carinhosamente me chamam. Atualmente eu estou presidente do sindicato dos PRFs afastado, licenciado, vice-presidente da Cruz Vermelha, fui presidente da Academia de Letras de São Luís, como você falou, escritor, pesquisador no Brasil, na Europa, em outros lugares, sobre a nossa história, a história do Maranhão, que é uma história belíssima, uma história redentora, a história do Maranhão. Maranhão disparado, o primeiro lugar num terço de Brasil, quem mais tem história, chama-se o estado do Maranhão, e a gente não ouve falar muito disso. Então o Norberto se dedica a isso, se dedica à pesquisa de coisas exóticas, valorização das pessoas, porque a gente, quando valoriza o conhecimento, você está valorizando as pessoas, a riqueza, você está falando de riqueza intelectual e riqueza material. Depois nós vamos explicar direitinho como é que é isso. Qual a bandeira que Antônio Norberto defende? Olha, no Maranhão, no Brasil, eu defendo a bandeira do conhecimento. Você bem lato sensu, bem dilatado, né? A bandeira do conhecimento, e em seguida a bandeira da visão estrangeira sobre o Brasil. Porque quem trouxe o conhecimento para o Brasil foram os estrangeiros. Isso não é ensinado nos bancos de escola. Eu dei uma entrevista para uma rádio espanhola, uma época, que eles ficaram boquiabertos do tamanho da contribuição da Espanha para o Brasil. Aí você me pergunta, que contribuição foi essa? Vários termos que a gente pronuncia aqui, eles vêm da Espanha. Tipo assim, um dos nomes mais de homem, de sexo masculino, no Maranhão chama-se Ribamar, que é a riba do mar, em cima do mar. E eu citaria vários outros de origem catalã, de origem espanhola. Foi a Inglaterra quem trouxe a racionalização dos espaços. Foi a Inglaterra quem fez, por exemplo, as cidades planejadas do Brasil. Foi a Inglaterra quem trouxe o conforto para o Brasil, para o Maranhão, para o mundo, na verdade, a proteção para a família real. Então, a França trouxe o luxo, trouxe o conforto, a França trouxe o planejamento para a gente, trouxe os escritores que escreveram os primeiros livros. Eu só sei que São Luís, por exemplo, tinha 27 aldeias, porque um francês chamado, que é o meu patrão na Academia Ludovicense, Claude Beville, colocou lá. Então é essa bandeira que eu defendo, a bandeira de quem realmente fez aquilo de importante para nós brasileiros, para nós maranhenses. Eu só sei que Daniel de Latouche vinha para cá, para a Imperatriz, em 1613, porque o padre Yves Devray, ele colocou na obra dele, que ele vinha subindo, passou onde
Bragança, fundou Bragança em 1613, depois subiu ali, passou em frente, onde hoje é Belém, na época nem existia Belém, e subiu o rio Tocantins, esteve com os índios Cametais, Camutais, que hoje é Cametá, Pacajá, aquela região toda, vindo na direção de Imperatriz, vindo na direção dessa região aqui, Grajaú, sudoeste do Maranhão, que é onde nós estamos agora, e ele não conseguiu fazer essa viagem. Mas eu só sei disso porque alguém foi lá e botou no papel. Então alguém com uma visão lá adiante, foi exatamente a visão de riqueza intelectual. O estrangeiro trouxe para o Brasil o conhecimento e a ética, dois tesouros, hoje fora de moda, tanto o conhecimento quanto a ética. Por incrível que pareça, a gente tem esse aparelho aqui, que era para ser um facilitador, mas é tanta banalidade rolando aqui, que acaba desvirtuando as pessoas, sem falar dos interesses da politicária. Então o que o Norberto faz? Traz o sentimento dos nossos antepassados, que eram sentimentos sólidos, que eram realizações sólidas, que hoje muita gente da sociedade mais recente tenta destruir essas bases deixadas pelos nossos avós, essa herança fantástica. E aí, antes que alguém venha me criticar, eu já digo, nós estamos em último lugar, brigando ali, último, penúltimo lugar no Brasil, o Maranhão. Mas nós já estivemos entre os 5 primeiros do Brasil. Quem colocou não foi a sociedade atual, foram os nossos antepassados. Por isso que a gente tem que se espelhar neles, se espelhar muito neles. Deixaram uma grande herança e a gente era lá em cima. Hoje nós estamos lá embaixo. Então essa herança estrangeira que Portugal soube muito bem buscar, Portugal, 1810, abertura dos portos às Nações Amigas. Abertura dos portos às Nações Amigas. 1815, 1816, missão artística francesa, a missão Le Breton, que trouxe para a gente o neoclássico do frontão, das colunas greco-romanas, que trouxe um novo ensino, que sufocou o barroco da igrejinha, e o rococó veio depois o neoclássico, que era de mais novos que existia na Europa e no mundo. No ano seguinte, 1817, missão científica austríaca de Spix e Martius, chegaram aqui em 1819 e disseram: esta é a 4ª cidade do Brasil, se referindo a São Luís, depois de ter cruzado Caxias e tantas outras cidades do Maranhão perdidas no meio do sertão. E depois vieram os alemães, os próprios franceses, quando trouxeram a Constituição, nossa primeira Constituição, ajudaram a cunhá-la, a primeira Constituição, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, enfim, Escola Nacional de Belas Artes, Jardim Botânico, um show de civilização. E depois o próprio Dom Pedro foi lá no estrangeiro trazer essa riqueza intelectual através dos italianos e de tantos outros povos para fazer um Brasil grande. Não existe certeza, não existiria Brasil grande, graúdo, não fosse a presença, a massa cinzenta trazida pela racionalização do estrangeiro. É isso, meu amigo, que o Norberto se dedica a não deixar perder essa herança, porque essa herança vai ser novamente a nossa riqueza. Nós vamos ser ricos de novo. O Maranhão vai voltar a ser rico, o Brasil vai voltar a ser mais rico, vai ocupar o seu lugar devido, que é 3º lugar, 4º lugar na economia mundial. Eu não tenho dúvida disso. Não é nenhuma bravata não, é você olhar o DNA. Quando você foca, bota a lupa, bota o microscópio, você vê o DNA, você sabe de onde tirar a solução. Agora, Antônio Norberto, você falou da sua bandeira, mas qual o seu campo de atuação? Olha, eu acabei de falar na questão dos estrangeiros, né? Se você estiver se referindo à minha profissão, eu sou PRF desde 28 anos, estou fazendo 28 anos agora, me dedico muito às letras, né? Palestrar, já dei palestra no Brasil, no Congresso Brasileiro de Médicos e Escritores, só cabeça branca, e eu ali, na época, com 40 e poucos anos, ministrando uma palestra exótica, inclusive, turismo, a morte e os mortos na pauta da sociedade mundial, falando de salubridade. Foi fantástica essa palestra. Fizeram uma roda depois e disseram, seguramente a melhor palestra do evento, era um congresso nacional. Tem palestra na internet, por exemplo, de palestra na internet, você acha no site da Academia Ludovicencio Letras, all.slz.br. Você encontra lá o Norberto dando uma palestra falando de um novo Brasil. 1 hora e 20 minutos, dissecando lá para a gente todo o Brasil,
sobre as nossas origens, a língua tupi, o próprio latim, as línguas ditas mortas, que nós precisamos resgatá-las, porque hoje a gente fala o tempo todo o latim. Nesse meu discurso aqui com você, eu já falei inúmeras palavras, quase toda de origem latina, uma grande parte, outra de origem do africanês, do Ubuntu, Kibumba e Kikongo, tanga, miçanga, caroço, macumba e por aí vai, moleque, são todos termos do africanês, né, desses dialetos que eu acabei de falar. O tupi-guarani, a gente falando o tempo todo aqui também, pipocar, cutucar, né, no Facebook a gente cutuca, o outro está lá, a opção cutucar é de origem tupi também. Então a gente fala, inclusive até do hebraico aramaico, a gente pronuncia palavras que tem essa origem e não percebe. Tá? Mas enfim, a gente se dedica a essa riqueza cultural que o Brasil precisa voltar a ter. Você é vice-presidente do AGI 36 no Maranhão. Como é que está aí a aceitação do seu nome para compor na chapa do pré-candidato a governador, Dr. Laércio Bonfim, como vice-governador? Olha, é uma boa pergunta. Eu estou vice-presidente do AGI 36 no Maranhão, estou em contato direto tanto com o diretório estadual como com o diretório nacional. Tenho a aprovação deles. O presidente nacional disse que o próprio Dr. Laércio se manifestou que a vaga de vice é do AGI 36, né? E a direção nacional já disse que a vaga é do Norberto. Então a gente está tranquilo, acompanhando o Dr. Laércio Bonfim direto desde sempre, não cheguei agora. Tem outras pessoas pleiteando, né? Normal isso daí. Mas o Norberto já tem muito tempo andando aí. A gente tem soluções boas para o estado do Maranhão, boas proposições que a gente já tenta implementar, só que hoje é de uma forma muito tímida. Por exemplo, essa tentativa de a gente não perder a nossa liderança, o Maranhão não perder sua liderança, São Luís também, enfim, todo o Maranhão. Nós temos viajado aí em várias partes do Nordeste, Norte-Nordeste, conclamando as pessoas a descobrirem novamente a história ligada ao Maranhão. É uma forma de você atrair público para cá, é uma forma de você atrair turista, de você trazer gente para consumir a nossa cultura, é uma forma de influenciar. Então, nosso nome confirmado aí, nós vamos se dedicar muito a essa parte, a questão da segurança pública, a questão da cultura, do conhecimento, valorização de conhecimento e da ética. Esses são dois grandes tesouros assim meio perdidos. Eu tenho conversado com o Dr. Laércio, com todo o grupo, eles me veem como um nome, segundo eles, disparado, a melhor opção para estar ali do lado dele, não tem desgaste político, tenho a recomendação de muita gente graúda, tenho trazido muito capital de conhecimento para o grupo do Laércio Bonfim. Hoje, por exemplo, nós estamos já fazendo divisão de grupos de trabalho dentro, um ligado à área da saúde, outro ligado à engenharia, outro ligado, então, vários pontos agora, turismo, tudo a gente está fazendo, trazendo pessoas que ajudem a racionalizar não só a pré-campanha, não só a campanha, mas um futuro governo Laércio Bonfim, que vai ser um governo, não tenho dúvida nenhuma, destacado, o melhor dos últimos 50, talvez 100 anos que a gente viu. Porque nós estamos chegando a 100 anos de atraso, 100 anos de oligarquia, nós estamos chegando. Uma de Vitorino Freire, que iniciou lá, outro disse que foi antes, outro disse que desde a época de uma pessoa que eu gosto muito, um governador, que foi Benedito Leite, em 1906, né? Desde a época dele, que já era oligarquia. Eu não vou muito por esse lado, mas seguramente Vitorino Freire, José Sarney, e depois Flávio Dino fizeram um governo de poucos, né? Infelizmente. Não é à toa que o Maranhão veio num processo de decadência. Todos eles têm seus méritos também, né? Sem querer falar mal, tem seus méritos também. Mas o Maranhão, nesse período, ele acabou saindo da prosperidade para o fundo do poço. Nós estamos praticamente no fundo do poço aqui no Maranhão. O Maranhão é hoje o estado que mais tem pessoas usando Bolsa Família. Que bom que tem Bolsa Família, porque ajuda as pessoas, né? Não passa fome. As pessoas não passam fome. Porém,
sinal de que o sinal amarelo está aceso, sinal já o vermelho, de que a gente precisa mudar, a gente precisa crescer, melhorar a nossa economia. O Maranhão já sustentou a Europa, um pedaço da Europa que vinha para cá, não só São Luís, várias regiões do estado, na Baixada, Caxias, Brejo, aqui no sul também, sustentou a nossa população com conhecimento, a nossa população sustentou esse estrangeiro que vinha para cá. Nós também demos guarida e emprego para pessoas que vinham dos grandes centros no Brasil, e hoje a gente é carente de emprego. Hoje nós estamos pecando bastante e a gente está patinando ali. As outras capitais e outras cidades do Brasil que antes estavam lá atrás, hoje já nos deixam comendo poeira. Fortaleza, por exemplo, um dia, aquele lugar que era o Mucuripe ou a Barra do Rio Ceará, já pertenceu ao Maranhão. O Piauí já pertenceu ao Maranhão, territorialmente falando. E o desenvolvimento que tinha, a civilização que tinha, a maior parte era no Maranhão. E aí, por que hoje nós estamos em outro lugar? Por que o povo hoje vive numa situação difícil? Muito de políticas equivocadas, muito de só a gana pelo poder, a sanha pelo poder, sem somar o mais importante, o conhecimento, a racionalização da história, né? Para a gente racionalizar o que é produzido pela terra, a riqueza da terra que nós já tivemos, o algodão, o açúcar, tudo nós já tivemos, uma série de outras coisas. E para a gente voltar a racionalizar é preciso a gente investir em capital intelectual. Isso está faltando, infelizmente, e a gente espera, com a chegada de Dr. Laésio, se tudo dando certo, a gente mudar esse cenário, e o Norberto ali do lado dele para dar os devidos toques e rumos que são necessários, porque, modéstia à parte, a gente se dedica há 20 e tantos anos aí ao estudo da história do Maranhão. A gente descobriu que é um verdadeiro tesouro aqui. Você falou em capital intelectual, a gente percebe que as grandes organizações que antes falavam os nossos colaboradores, agora já estão mais avançados, já estão chamando os colaboradores de capital intelectual. Capital intelectual, verdade. Tem empresa no mundo aí que quando dá o final do dia, todo o capital dela vai embora, vai para casa, dormir, ou para outras coisas. Porque isso aqui, o cérebro é que é o grande lance, ele é o transformador. Por que o Japão, que não tem, que a gente tem, não tem o nosso ouro, o nosso petróleo, o nosso nióbio, madeira, água, não tem essa quantidade toda? É terceira potência, quarta potência, era a segunda até recente, depois, né, segunda, terceira, agora é quarta potência mundial, se não tem tudo isso. É porque tem isso aqui, ó, processar. O processamento é o grande gerador de riqueza. Então, sempre foi sufocado no Brasil, na América do Sul, o conhecimento. Você vê quando os padres jesuítas lá no Rio Grande do Sul, nas missões do jesuítico Guarani de 1609 a 1750, nesse período ali, o que aconteceu? Eles começaram a processar, fazer os sinos das igrejas. É uma organização muito grande, se matava 25 cabeças de gado por dia para todas as missões, que eram muito grandes as missões. O Paraguai tentou fazer uma civilização muito grande lá, foi destruída pela sanha na época da Inglaterra, na Guerra do Paraguai, usando a Inglaterra, usando o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra os paraguaios. Por quê? Porque o Paraguai fazia armas, tinha uma indústria bélica muito forte, soldados fortes, estava se tornando uma potência na América do Sul. Como eles lá viram que ia ter uma potência, trataram de destruir usando a gente. Moral da história, quebrou o Paraguai, que morreu 99,5% da população adulta masculina. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que não sobrou mais homem lá no Paraguai, só adolescentes, e olhe lá. E aí destruiu o Paraguai, mas destruiu também o Brasil, que se endividou comprando arma da Inglaterra, que não interessava nada isso para a gente, mas enfim, foi o império da época, foi o que foi convencionado na época. Então essa visão crítica do processo a gente tem que ter. Se nós não fizermos uma visão crítica do processo, nós vamos ser sempre pobre, país rico, povo pobre. Seremos sempre assim, que é a nossa tragédia. O Brasil é um país riquíssimo, pagamos petróleo caríssimo. Ontem mesmo teve um aumento aí, mas é politicagem, está tendo muita politicagem aí.
E por que a gente paga tudo caro? Se nós somos donos de tudo. Aqui esse dono é entre aspas. Fomos colonizados em cima de um tripé maldito. Matou-se o dono da casa, que é o índio, escravizou-se o africano e se marginalizou e expulsou o estrangeiro, que eram os três que viviam numa simbiose, numa paz, digamos assim. Depois disso, a população, depois que Portugal se desvencilhou do estrangeiro, ele começou a destruir o dono da casa, que é o índio. Então foi nessa de destruição foi nessa destruição que acabou criando a cultura do privilégio no Brasil, que a gente vê, está na nossa alma, está em tudo que é lugar. Você sabe com quem você está falando, ou então os 2% recebendo a riqueza produzida por 98%. Então 2% da população, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, recebe o que 98% produz. Nós precisamos ter visão crítica de fato. Uma pergunta aqui de turismo, viu? Agora, Antônio Norberto. Tem uma pergunta de turismo. Tem uma pergunta? Qual é a pergunta aí? Turismo, falar sobre o turismo no Maranhão. Falar sobre Falar sobre turismo. turismo no Maranhão. Pronto, programa stand-by. Obrigado aí, internautas participando aí, querendo saber sobre turismo no Maranhão. Legal, eu sou bacharel em turismo. Quem está perguntando aí, não sei se puder, o Wallace lê quem está perguntando, mas... Pablo Marinho. Pablo Marinho, eu sei quem é o Pablo Marinho, é nosso amigo lá de São Luís. Trabalha na Secretaria de Agricultura, se não me engano, se for quem eu estou pensando. Então, Pablo, obrigado aí pela pergunta. Eu sou bacharel em turismo, sou guia de turismo pelo Senac Embratu, não exerço, mas sou guia de turismo do Senac Embratu e sou pós-graduado também em gestão em turismo. Também tenho pós-graduação pelo Uniceuman, além de gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, mas aí já é outro lado. Enfim, o nosso turismo, a gente vive, o turismo é muito pequeno, o turismo no Maranhão e no Brasil. É incipiente. Nosso turismo no Maranhão, ele até recente, ele não dava 1% do PIB do Maranhão. Não dava 1%. Quando você vê países aí pequenos demais, né, que tem uma participação do PIB gigante. A gente tem que se basear pelo melhor. Eu sempre digo que lá na França, os quatro maiores cemitérios da França recebem mais de 5 milhões de visitas. Isso é um exemplo para a gente, de que a gente pode chegar lá, pode fazer, mas a gente tem que acreditar, tem que valorizar a cultura, tem que valorizar a nossa história ligada à terra, ligada às pessoas, né? Nós criamos lá em São Luís o passeio Seguindo os Papagaios Amarelos, que é um passeio que mostra a presença dos franceses no São Luís e fora de São Luís, mostra um pouco da influência do estrangeiro aqui pra gente. Nós criamos o passeio do Semituno Gavião, para mostrar o valor de cada personalidade. Então, por exemplo, a gente mostra o túmulo lá de Aloysio Azevedo, a gente fala do Cortiço, o Mulato, Casa de Pensão, Uma Lágrima de Mulher. A gente fala, por exemplo, no túmulo de Sousandra, o Inferno de Wall Street, o Gesell errante, que ele trouxe a figura do Papai Noel para o Brasil, que ele trouxe a bandeira dos Estados Unidos para o Maranhão. Você está ligado de que a bandeira do Maranhão ela é muito semelhante à bandeira dos Estados Unidos. Foi quando ele foi prefeito de São Luís, na virada do século, 1901, ele trouxe a bandeira dos Estados Unidos para o Brasil. Enfim, o nosso turismo ele precisa muito acordar. Quem é que ocupa hoje a cadeira do turismo do Maranhão? A cadeira do turismo do Maranhão é ocupada por pessoas que não são do turismo. E quando bota alguém do turismo lá, o orçamento é muito pequeno, não dá para fazer nada. Mas é uma das expressões, é uma das forças maiores do comércio. O turismo ele está ali para e passo com a indústria automobilística, com a indústria petrolífera, com a indústria armamentista, enfim. E agora, e outras coisas mais que estão concorrendo. Mas o turismo sempre vai ser, em tempo de paz, aquilo de muito valor. 10% dos empregos no mundo, mais ou menos, ele é vindo do turismo. Mas a participação do turismo no PIB brasileiro é ínfima, porque não existe um incentivo para isso. E a presença estrangeira no Brasil ela é expulsa desde algumas décadas. É uma forma de empobrecimento intelectual. Fala mal da França equinocial, fala mal da presença dos holandeses, fala mal dos ingleses, fala mal desse povo todinho. Você vai tirando da cabeça e da alma das pessoas e as pessoas vão se empobrecendo intelectualmente.
E aí você tem, isso tem reflexo em tudo, na economia, no turismo, né? Enquanto a gente deveria estar incentivando para que eles venham mais. Só que o político que se tornou dono de tudo nas últimas décadas, ele não permite. O político não permite que o turista venha, ele não quer que o turista venha, ele não quer que a coisa aconteça, porque ele... E temos as riquezas naturais, fora, do nosso imenso Maranhão. Fora as riquezas naturais, né? Que aí vem a outra questão. A riqueza natural, quando ela não é processada, ela não tem muito valor. Olha o tanto de ferro e aço que sai do Maranhão, do Brasil, direto aí vindo do Pará, vem aqui para o porto, aqui em São Luís, não tem valor. Se a gente começa a fazer pelo menos lâmina, chapa de aço, já começa a valorizar. É como o petróleo. O Brasil é suficiente em petróleo, mas não de petróleo refinado, porque o refinamento é o processamento. Ele bruto, ele não tem valor. Aquilo que Deus nos deu tem valor, mas se você processa isso que Deus nos deu, aí vai ter um valor muito maior. É isso que a gente precisa começar a fazer no Maranhão. Eu estive na ilha do Jacaminha, lá em São Luís, algumas vezes. Eu tenho vários amigos, inclusive vou lá na semana que vem, novamente. Lá as frutas caem e apodrecem, e fica lastrado de fruta debaixo das árvores. Mas não tem o processamento para fazer uma descaroçadeira, para descaroçar as frutas e transformar em polpa, por exemplo. Estou dando um exemplo pequeno. E, enfim, o Brasil não tem histórico de processamento. A nossa industrialização, infelizmente, ainda é muito pequena, e o nosso comércio, e aí entra também o turismo, ele pode ser muito grande. Mas precisa realmente de estratégias focadas de propaganda lá fora, e a gente antes racionalizar nosso produto aqui, que nosso produto ainda não é bem racionalizado no Brasil. A gente ainda não definiu o que nós somos, quem nós somos. Antônio Norberto, você é muito conhecido aí pelas ações sociais e as coisas místicas. Como é que você explica essa relação? É curioso isso daí. Tem um livro publicado há uma década, mais ou menos, de um amigo que ele é etnólogo, um etnólogo francês, que ele já se hospedou comigo aqui em São Luís. Eu já me hospedei em duas casas dele lá na França, uma em Lyon e outra numa cidade, em outra chamada Beaujolais, produtora de bons vinhos, né? Ali pro lado da Suíça, da Itália. E ele, no livro dele, ele coloca assim: seria Norberto o avatar de Daniel de Latouche? Então, isso aí trouxe uma curiosidade. Por quê? Porque ele pesquisou, ele escreveu sobre mim nesse livro, que conta a luta do negro no Brasil. E uma parte é dedicada ao meu trabalho, que eu andei com ele no Maranhão, os quilombos no Maranhão. E aí ele faz essa pergunta: por quê? Eu nasci em 1970, Daniel de Latouche nasceu em 1570. E a gente tem um histórico de coisas parecidas, então ele fez esse link. No meu primeiro livro, lá para trás, uma historiadora, uma professora, ela faz a seguinte pergunta: o que faz alguém ter tanto conhecimento com a história como se a tivesse vivido? Isso é repetido várias vezes por vários amigos. O capitão de mar e guerra, o último lá em São Luís, da Marinha, evidentemente, capitão Porto, ele dizia assim: olha, falar contigo, ouvir você falar de história, eu sou transportado para dentro da história, porque você parece que viveu a história. Então isso aí vai passando de boca em boca, aí junta com outras coisas. Por exemplo, recentemente se descobriu num vídeo, gravando lá no túmulo de Aloysio Azevedo, que apareceu um vulto lá atrás. Então isso vai chamando a atenção das pessoas. Seria Aloysio Azevedo, não sei o quê. Então esse lado místico que as pessoas dão para mim. Eu sou espírita? Não, eu nunca frequentei nada de espiritismo, mas as pessoas dizem que eu tenho esse lado evoluído, como eles chamam. Eu fiz primeira comunhão e crisma, comecei crisma na Igreja Católica, depois me converti, minha mãe levou todos os filhos, ela se converteu, levou todos os filhos para a Igreja Evangélica. Depois eu me tornei professor de História das Religiões e já visitei o túmulo de Chico Xavier, por exemplo, de Humberto de Campos, suas figuras místicas, e de Allan Kardec lá no Père Lachaise, em Paris, que de passagem é um dos mais visitados do mundo. Você é cearense, radicado no Maranhão desde a década de 70. Qual foi a sua participação nas comemorações dos 400 anos de São Luís? São duas perguntas em uma, né? Então, eu nasci no estado do Ceará, em Pentecostes, desde 7 para 8 anos que eu vim para o Maranhão, ali já no final da década de 70. Eu nasci em 1970, como eu falei. E desde então me dedicando à história do Maranhão. E a minha participação nos 400 anos foi muito interessante. Ela é ímpar, ela é singular, modéstia à parte.
Eu participei diretamente lá em São Luís 400 anos, quando apresentei a exposição da França Equinocial, o melhor evento cultural voltado para os 400 anos. Participei também, quando eu lancei o livro França Equinocial, no mesmo dia 14 de agosto de 2012, né, nos 400 anos. Participei dos 400 anos de Bragança no ano seguinte, no Pará, primeira cidade, a convite da Prefeitura e do Instituto Federal do Pará, o IFPA, eles não chamam IFPA, eles chamam IF, e dei a palestra de abertura, a palestra magna, e levei minha exposição para lá. O único evento dos 400 anos do Maranhão copiado pela primeira cidade do Pará, que é Bragança. Ministrei palestra também nos 400 anos na Câmara Municipal de São Luís, nos 400 anos da Câmara Municipal, que foi em 14, foi em 2018. E ministrei também a palestra magna dos 400 anos de Rosário. Rosário completou em 2020 os 400 anos. É uma palestra muito grande, mais de 400 pessoas assistindo a palestra, foi um evento muito legal. Participei dos 400 anos de Belém, olha só, em 2016. Eu fui convidado pela TV Liberal, que é a Globo, lá do Pará, para ministrar sobre, para participar da reconstituição da partida do fundador de Belém, que é Francisco Caldeira Castelo Branco. E a gente fez essa simulação lá no Palácio dos Leões, ele partindo para Belém, né, que ele fez esse trajeto em 1615, em dezembro, e chegou lá no início de 1616. E detalhe, quem levou os portugueses para lá e ajudou a escolher o local foram dois franceses. Um deles, Charles de Gaulle, que era o maior conhecedor do Norte e Nordeste naquele início de Brasil, digamos assim, início do Maranhão, início do Pará. Eles que deram a dica de onde seria o melhor lugar para construir a capital paraense. Então a gente já influenciou muito o mundo, hoje a gente está só sendo influenciado. Precisa de protagonismo, de quem tem fé, de quem acredita em mudança, de quem quer ver a coisa acontecer, de quem quer devolver intelecto para as pessoas. Intelecto é liberdade, é riqueza, é dinheiro no bolso, é coisa bacana, é liderança. A gente precisa voltar a ser líder e deixar de ser colônia. A população precisa mergulhar mais no mundo da leitura. Precisamos, né? Isso é fato. A gente está abandonando os livros. Eu não falo livro físico de madeira, né, produzido de papel, de madeira. Qualquer tipo de leitura que seja uma leitura que venha enriquecer. Hoje a gente já até fica feliz se alguém está lendo uma revista de fofoca, porque ninguém quer ler mais nada. Todo mundo quer só consumir banalidade, apesar da revista de fofoca ser banalidade. Mas como a gente está visualizando, precisa a gente começar, o brasileiro voltar a ler. Eu falei agora para o Pedro Freire, o proprietário do jornal Imparcial, sobraram só 2 jornais em São Luís, infelizmente, né? O Pequeno e o Imparcial, todos os dois cambaleando ali, tomara que não fechem, né? E eu já falei para o doutor Laes Rufim, a gente precisa ter um programa para salvar os jornais do Maranhão. Eles precisam ser salvos, porque o Maranhão é história, é cultura. O jornal impresso, ele também é história e é cultura. É como engraxar o sapato. Hoje em dia ninguém engraxa mais, mas faz parte da nossa história deixar o sapato engraxado. Eu estou falando de uma coisa simples, boba, mas aí você vê uma série de outras coisas. E a gente tem a fórmula para fazer isso, para incentivar a gente a ser mais cultural, porque tudo isso faz parte de um bojo maior, de um esqueleto maior, que é a valorização do conhecimento e de outras virtudes como a ética. Hoje a gente vê o Brasil lá em cima, sendo brigas, confusões, falta muito conhecimento e falta muito ética. Porque quando a gente começou num processo de 60 anos, mais ou menos para cá, a começar a expulsar o estrangeiro das nossas vidas, do Brasil, negar a presença deles, a gente começou a entrar numa ladeira. Você sabe o que é uma estolagem, né, de um avião? Quando o avião entra no processo de estol, você pode botar o bico dele para cima, mas ele vai continuar caindo. Você tem que equilibrá-lo, colocar para baixo, para depois pegar sustentação. A asa do avião ela é abauloada para o vento passar rápido embaixo e demorar a passar em cima. É isso que mantém ele no topo, lá em cima. A gente precisa fazer esse processo no Maranhão e no Brasil. Você parece ser o que restou do intercâmbio internacional
que o Maranhão tinha com o estrangeiro. Como isso acontece? Olha, eu fiz já várias viagens para a Europa, aqui na América do Sul, mas principalmente na Europa. Viajei muito no Brasil, museus, Biblioteca Nacional, muita pesquisa aqui no Brasil, em quase todos os estados do Nordeste, mas a pesquisa na Europa foi importantíssima para eu poder fazer a exposição da França aqui no Céu. Eu me desfiz de um apartamento lá em São Luís para poder custear essa exposição. As viagens para a Europa, na época o euro ainda era 2,60, 2,70, era barato quando eu comecei. A última vez que eu estive lá, em 2019, a pandemia estava começando na China, eu estava em Lisboa, rodei Portugal, e de lá eu fui de carro, aluguei um carro e fui para Paris. De lá rodei também, fui perto da Inglaterra, uma viagem em torno de 5.000 quilômetros, fazendo pesquisa. Dei palestra, participei de evento em Setúbal, do lado de Lisboa, no Alentejo, além do Rio Tejo, Alentejo, e depois subi na direção de Paris, e 400 quilômetros, 300 e poucos quilômetros antes, eu dei uma palestra, primeira vez que alguém do Maranhão sai daqui e vai para lá para dar uma palestra, falar sobre a relação histórica França-Maranhão. Tinha gente de Paris, tinha gente fazendo doutorado, mestrado, que foi para essa palestra lá, foi muito interessante. Aumentei meu rol de amizades lá, de participação. E por que o Norberto fez isso? Porque é a nossa história que está perdida lá. E eles também estão conhecendo a história deles a partir da nossa. Cabral ficou uma figura desconhecida no Brasil. Cabral, descobridor do Brasil, era uma figura desconhecida. Ele terminou na Malcolm X. Então ele foi tipo execrado. E foi o Brasil quem resgatou Cabral. Wallace. Foi o Brasil quem resgatou Cabral. E a gente precisa resgatar a história ligada ao Brasil. Hoje tem uma estátua de Daniel de Latouche lá em Cancale, no Porto de Laúla, em Cancale. Cidade de 6 mil habitantes que recebe mais de 300 mil visitantes por ano. Do ladinho lá, 9 quilômetros, tem Saint-Malo, cidade fortificada, milenar, tem quase 2.000 anos. Saint-Malo é uma cidade que tem 65 mil habitantes e recebe 4 milhões de visitantes. Olha aqui, é você imaginar Rosário, aqui em São Luís, aqui no Maranhão, Rosário recebendo 4 milhões de visitas por ano. E desse um terço é de ingleses. É gente que tem muita libra esterlina para gastar. E essas localidades querem o intercâmbio com o Brasil, com o Maranhão. E a gente virando as costas para eles. Ou seja, nós estamos tipo doido, rasgando dinheiro. Quem rasga dinheiro é doido. É por isso que você se dedica tanto a essa relação. Equinocial. A França Equinocial, porque foi quando o maranhense, o brasileiro, foi bem tratado. O primeiro conjunto de leis das Américas foi feito em São Luís, na Praça Pedro II, pelos franceses, para proteger o índio, para ele não ser morto. Para ele não ser morto pela sanha europeia. Então tinha um conjunto de leis, não era permitido matar o índio. Ia ser chicoteado se cometesse isso. E se matasse o índio, ia ser morto também, ia ser enforcado. Entendeu? Então, essa relação é o grande tesouro, que é o conhecimento. A gente precisa voltar a isso. E esse intercâmbio começou em 1755, quando se criou a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. E aí a Assembleia Provincial ela criou uma lei autorizando, enviando os filhos dos maranhenses para a Europa. E lá voltaram, todo mundo voltou cheio de capital intelectual e fez esse Maranhão bonito da época. Fernando Lobato aqui dizendo assim, o Maranhão tem jeito sim com Norberto e Laércio Bonfim. O Maranhão tem jeito sim com Norberto e Laércio Bonfim. Obrigado, Fernando. Fernando é pré-candidato também a federal, um companheiro. A gente viaja muito junto, um cara preparado. Ele é lá ali da região do Munim, lá de São Benedito do Rio Preto, mas ele tem andado o Maranhão todo. Um abraço, meu amigo Fernando Lobato. Tem mais alguma aí? Obrigado aí pela participação, e os nossos internautas podem ficar à vontade de fazer mais perguntas, e o Antônio Norberto está pronto aqui para falar. Norberto, a educação escolar, ela pode realizar sonhos? Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. A gente precisa investir mais em educação, mas investir não só em prédio. Prédio é importante, mas o importante é você aprender, você absorver, entrar na alma. Aquilo ali vai ser um foguete. Né? O que é o foguete? Ele é um dispositivo que a maior parte dele é combustível. Tem a nave aqui em cima e a parte de baixo é combustível, que é a propulsão, é como amor. É como amor. A gente se apaixona pela garota, a garota se apaixona por nós, e ali não tem o pai e a mãe que segurem. É difícil, porque é o foguete.
é a explosão. E aí ali termina no amor, num casamento, numa relação. E o conhecimento é do mesmo jeito. O conhecimento, a gente tem que se apaixonar por ele. Ele vai virar uma mola propulsora que a pessoa vai terminar na riqueza. A pessoa vai terminar bem na foto, vai terminar cuidando de si mesmo, com riqueza, principalmente intelectual, e para a sua família. Enfim, a gente precisa investir mais. Investir não do jeito que a gente tem feito hoje, não do jeito que a gente tem feito hoje. Investir tirando da alma e da mente das pessoas a mera militância. Não tem valor nenhum, ela destrói. Ela dá a vitória para um grupo, e geralmente é um grupo interesseiro. Você tem que investir no intelecto, você tem que ter essa base, enfim, para que a gente consiga chegar lá. Considerações finais. Considerações finais. Só agradecer aqui o espaço, aqui, a paciência de quem nos assistiu, quem vai nos assistir ainda. E é sempre uma satisfação compartilhar um pouco desse conhecimento. Conhecimento é tudo, ou é quase tudo, né? E a imaginação, é preciso ter imaginação. Salvador Albert Einstein, ele dizia que imaginação é mais importante que conhecimento. Conhecimento mas a imaginação é ali que vem a criatividade. Porque com conhecimento você pode fazer coisas repetidas que o outro faz e não tem poder, não tem revolução naquilo. Quando você usa a imaginação, ali é tua, é teu. Em cima de uma coisa já feita, você bota a sua imaginação e só você vai dominar aquilo. Então é ter imaginação, ter visão crítica. O Brasil tem condição de ser um país mais rico para o seu povo, não rico lá para fora. Só lá para fora dá para dividir a riqueza com o brasileiro. E a gente sempre incentiva os nossos amigos a estudarem, a chegar lá. Eu tenho um amigo lá em São Luís que eu consegui 3 empregos para ele. No terceiro emprego, e ele com 2, 3 filhos lá, amigo de infância. No terceiro emprego era para trabalhar de vigia. Ele me contou a história e disse: não, você vai estudar, fazer o concurso da escola de música, que vai começar agora, ele é um grande músico. Hoje ele é professor da UFMA, se formou, professor da UFMA, foi diretor da escola de música do Maranhão, João Sueiro. Um grande abraço, João Sueiro. Você é um exemplo. Ele é grato até hoje. Qualquer sucesso na vida dele, ele liga primeiro para mim, como se fosse uma espécie de pai. Eu ajudei muito ele financeiramente, mas a minha grande ajuda foi intelectual. Você vai conseguir, você vai chegar lá. Porque algum dia alguém fez isso comigo. E eu, graças a Deus, cheguei lá. Hoje eu dou uma contribuição coletiva para os maranhenses. Obrigado, Antônio Norberto, inspetor da Polícia Rodoviária Federal e pré-candidato a vice-governador na chapa de Laércio Bonfim, pesquisador, ex-presidente da Academia Rudolf Sense. E aos nossos internautas, querendo dizer que você sempre será bem-vindo aqui no nosso programa, no Stand-by. Estamos na 4ª temporada e só estamos progredindo porque contamos com a sua participação. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até lá. Obrigado.